A partir desse momento tem um bate-papo com o empresário, artesão, proprietário da Romário Stones de Cachoeiro, Itapemirim, Romário Simão da Rosa. Romário, uma alegria receber no programa Desafios. Alegria toda nossa de poder agora retornar aqui ao seu programa, hoje contemplando aí 2 anos de loja, né? 2 aninhos, né? 2 anos, que a gente estabeleceu em plena pandemia. Então, eu queria até que você compartilhasse conosco, porque a loja nasceu, a pandemia veio logo em seguida, não foi? Justamente, foi dia 19 de dezembro de 2019 e... Março veio a pandemia. Em fevereiro para março já estava instalada a pandemia. Então, antes de nós falarmos como você conseguiu superar, vencer, me fala sobre a Romário Stones. Romário Stones é algo assim do fundo do coração, algo que Deus já tinha me dado antes de mexer com pedra. Eu tenho parentes em Cachoeiro que foi um dos pioneiros em Cachoeiro que mexia com pedra. A gente nunca teve muita oportunidade, mas eu já tinha no coração a ideia de fazer, por exemplo, uma bola rolar com a água. É só coisa de Deus mesmo. E depois, quando eu comecei a mexer, eu consegui fazer uma fonte e com a força da água a bola rola. Então cumpri aquilo no meu coração. Já... E você é o artesão, você é o artista. Eles falam que eu sou, né? E você trabalha com quais tipos de pedras? Pedra é um negócio bem interessante, porque Cachoeiro em si fala só mármore e granito. Sim. Mas hoje, com o advento, por exemplo, do quartzito, né? Agora já tem aí na parte das pedras translúcidas, o cristal, o quartzo rosa, então deu um avanço muito grande no que é matéria-prima, né? E isso aí também alavanquei de conseguir fazer com esses materiais que são duros, né? Escala aí de Mohs, talvez a dureza 7, algumas pedras, mas eu consigo fazer algumas esculturas. Então, quais são os tipos de produtos que você consegue desenvolver como artesão ali na pedra? Bom, o início em si fiz muita esfera, da esfera a gente fez o relógio. Não, eu tenho inclusive o relógio até hoje que você me deu de presente. Sinal que é um material que é durável, né? A pedra tem essa durabilidade, a resistência tremenda, que é um negócio que vai ficar aí. Então a gente consegue fazer troféus, fiz muitos troféus aí para quem promove corrida. A gente conseguiu sobreviver de uma maneira bem pujante, porque as pessoas ficaram em casa e valorizaram a mesa posta, a reunião de família, e aí bandeja, porta-guardanapo, talher, todo tipo de peça para casa eu consigo fazer. Inclusive, quando nós estamos falando aqui, o nosso telespectador está acompanhando aí alguns dos seus produtos lá da Romário Stones. Sim. E eu queria que você falasse agora, o Romário, como foi que você conseguiu sobreviver? Você está até falando que durante a pandemia nós valorizamos mais o nosso lar, né? E queremos ver a nossa casa mais bonita. Mas como que você conseguiu sobreviver? A empresa nasce em dezembro, março vem a pandemia, fecha tudo e você está fazendo festa agora para celebrar 2 anos. A grande verdade é que tudo a gente depende e confia em Deus, naquele lá de cima que quando falou assim que chegou a hora da estrela brilhar, aí não tem pandemia, não tem dificuldade. Onde Deus coloca a mão não tem jeito, né? Ele falou que um dia ia abrir a porta para mim e a porta está aberta. Falou que ia vir de todos os lados, mas eu tinha que aprender a remir o tempo. Então acho que hoje isso aqui, eu remi o tempo, aproveitando o espaço e agradecer a Deus, né? As pessoas precisam ser gratas a Deus, porque Deus é o Senhor e Ele faz todas as coisas para aquele que acredita nele. Você atribui então que é Deus que te sustentou nesses 2 anos de pandemia? Sem dúvida, só Ele. Eu tenho uma esfera, ela está muito ligada hoje a um tema sobre a biofilia, a gente falou isso no evento do ano passado na Bahia. É uma esfera que tem dentro, natural, um smilezinho, aquela carinha sorrindo. Sim. Então as pessoas criticaram, até duvidaram que não era natural, mas é natural. É um presente que Deus me deu em 2006, quando eu comecei a fazer algumas peças, e aquela bola veio para mim. Eu vendi, porque eu precisava de dinheiro, mas logo assim que eu entreguei para o rapaz que me comprou aqui na Feira do Mármore em Vitória, aquela voz soprou no meu ouvido: põe aquela de volta. E eu panhei, dei até 2 em troca, depois que eu fui perceber o que tinha. E aí logo assim que eu percebi, eu falei que um dia ia botar na redoma de vidro, e essa bola está lá na minha loja. E ela representa para mim o que Deus faz para mim. A pedra tem um versículo que diz que quem mexe com pedra é maltratado por ela. Mas eu faço isso sorrindo.
faço sorrindo, que é a expressão daquela esfera que eu tenho. Por que você fala tanto em Deus? É porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. E nem estaria fazendo as coisas que eu muito gosto, que é essa pedra. Qual foi a experiência que você teve assim tão profunda que você chega a se emocionar? Às vezes Deus me dá a oportunidade de contar para empresários, para pessoas que me visitam nas feiras que eu participo. E também emociona essas pessoas porque eu passei de 2000 a 2007, né, janeiro de 2007. Na verdade, dia 12 de dezembro de 2006, que é o dia do meu aniversário, Deus falou que a porta estava aberta e me deu esse presente, um caixote fechado no morro, que era o primeiro galpão que eu comecei. E dali para frente comecei a trabalhar, né, com bastante dificuldade, porque nos 7 anos de porta fechada que ele me deixou, eu perdi o carro, perdi cartão de crédito e passei alguma dificuldade. Você estava vivendo uma crise financeira? Uma crise financeira permitida por ele, e ele falou, vou passar junto, mas eu vou abrir a porta onde ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Essa é a razão de que na pandemia, em plena crise do país, o que for, o que tiver, Deus está com a mão em cima e fazendo com que dê tudo certo. Essa é a razão de dar tudo certo. E quantos anos tem que o Romário caminha com Deus? Eu entreguei a minha vida para o Senhor no dia 1º de março de 1990. E no dia 31, entre 30 e 31, não me lembro bem agora, mas deu uns 30 dias, foi quando eu parei de beber. Quando eu botei a cerveja na copa, aquela voz falou comigo, mas é assim que você entregou a sua vida para mim? Então naquele momento eu tremi, acatei a voz, que eu sabia que era de algo muito superior a mim, e com temor eu deixei aquela bebida e nunca mais coloquei na boca. E você bebia já há muitos anos, tinha vício? Às vezes as pessoas nunca acham que tem vício. E esse aqui é o problema. Bebe socialmente, né? Bebe socialmente, com equilíbrio. Mas naquele dia eu cortei minhas 4 bebidas que tinha naquele bendito barzinho que costuma se ter dentro de casa. Cortei os lacres, não dei para ninguém, o que eu não quero para mim, de mal eu não quero para ninguém. Cortei, joguei no vaso, dei descarga e nunca mais botei na boca. Graças a Deus. Romário, nós estamos chegando no encerramento do ano de 2021. Muitas pessoas passaram por lutas, perderam seus empregos e até os seus negócios fecharam. Outros prosperaram. Mas nós sabemos que a maioria, né, da sociedade sofreu muito, inclusive com perdas humanas. Com a sua experiência, que você não somente sobreviveu nos negócios, mas está vivo, está aqui, não é verdade? Qual a importância dele ter Deus, dele confiar em Deus para que ele possa ter essa ajuda divina para sustentá-lo? Com Deus você consegue romper a sua crise familiar. Todo mundo passa crise familiar. Eu também passei nesse tempo todo. E se pudesse contar com mais tempo é meio até complicado, porque quem sabe é quem sofre na pele. Sim. Davi falou que doía os ossos. Também passei. E pediu a restituição da alegria da salvação. As pessoas precisam de acreditar em Deus porque Ele traz a salvação e a salvação é a força maior da sua vida. Consegue vencer a crise financeira. Ele uma hora trata com você. É o que eu falei para esse rapaz ontem. Acredita, ele vai te abrir uma porta. Senão eu não estaria tendo coragem para falar. Eu estou falando porque eu fiz um voto com Deus de ousadia e de intrepidez. Por isso eu também consigo romper minhas coisas. Porque se Deus não me desse essas duas coisas, eu falei com ele, me leva, não preciso viver. Então, a partir do momento que a pessoa assume um compromisso com Deus, ele recebe esse poder, essa ousadia, essa capacidade, vamos chamar. Porque ele assume com Deus e Deus assume com ele. Então, a força de Deus ninguém vence. Essa é a minha perspectiva de vida. Com Deus, não é que você é invencível no sentido de soberba, de orgulho, de prepotência, que isso Deus detesta. Mas com humildade você vence. A humildade precede a honra, diz a palavra. Então, mas se ele quiser então em casa agora receber esse Jesus, esse Deus que você serve, o que ele precisa fazer? Arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus é o Senhor e que Ele te conhece, e Ele sabe como é que você levanta, como é que você deita, o dia que você está decepcionado, o dia que você está alegre, mas Ele te consola, te conforta e te anima, te encoraja. A experiência que eu passei de 7 anos de porta fechada, com 2 filhas, com colégio, com tudo, e eu falava, olha, calma, amanhã é outro dia. Hoje eu não tenho, amanhã eu posso ter. Deus é aquele que tirou o Romário do cativeiro. E está sustentando ele.
Romário, quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Obrigado pelo carinho, ter vindo lá de Cachoeiro, da nossa capital secreta do mundo. Que Deus continue te abençoando e parabéns pelos 2 anos da empresa. Eu que agradeço e meu desejo é que esse programa continue adentrando não só nos lares, mas com a palavra daqui empenhada, atingir os corações das pessoas e que os leve a crer no Senhor, porque a volta está próxima e aquele que crê será salvo. Amém. Glória a Deus. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o empresário artesão da Romário Stones, Romário Simão da Rosa. O que seria do Eli, da equipe que trabalha comigo, o Romário que acabou de testemunhar, se não fosse Deus na vida da gente? O que não faltam são situações para roubar a nossa alegria, mas quando você tem Deus, a alegria de Deus... Jesus falou assim, se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não tem tristeza que vai sobrepor a alegria que Deus pode proporcionar. Desafios, volta já.